Olá, seja muito bem-vindo à Escola de Formação Ministerial. Nós estamos numa série chamada Escolha Viver. E o nosso objetivo é ajudar você, para que você possa melhor crescer diante de Deus e para o bem da sua vida. Ao longo dessas últimas semanas, nós temos numa série de vídeos pensado numa série de questões para que você possa tomar uma decisão e uma atitude de fazer aquilo que a palavra de Deus lhe orienta e que você possa viver da melhor forma possível. Então, ao longo dos últimos vídeos, nós temos falado sobre a importância de você entender as suas atitudes e que elas fazem muita diferença na sua vida. Falamos sobre a importância de você não se deixar levar pela amargura, mas antes perdoar e pedir perdão pelos erros. Vimos a importância de você aprender a lidar com as suas dúvidas e continuar caminhando em meio a elas. Vimos também a necessidade de você não ter inveja do homem mau e continuar em frente. Falamos sobre a importância de escolher vencer a tentação e não se deixar ser dominada por ela. E vimos também a importância de termos uma vida de profundidade com o Senhor. Você decide se você quer viver no nível de superficialidade ou se você quer ter um relacionamento real e profundo com Deus. Nós vimos esses e outros temas e vamos continuar a ver outras questões importantes para o seu dia a dia e para a sua vida prática. E hoje, um dos nossos temas é escolha viver de forma madura na presença de Deus. Nosso foco hoje é maturidade espiritual. E para isso nós vamos ler um texto da Bíblia, o texto de Hebreus, capítulo 5, do verso de número 11 ao verso de número 14. O texto diz assim, Hebreus, capítulo de número 5, do verso 11 ao verso 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O contexto desse texto fala acerca de cristãos que estavam passando por um momento difícil, de turbulência, de perseguição, de dificuldade. E muitos deles estavam abandonando a fé. E uma das razões deles abandonarem a fé é porque eles não estavam sendo maduros o suficiente para aprenderem e escolherem viver de acordo com aquilo que o Senhor tinha lhes ensinado. De tal forma que quando os momentos complicados vieram, eles sucumbiram às pressões. Igualmente, nós podemos estar nessa situação. Nós podemos escolher não crescer. Nós podemos simplesmente enrolar e escolher não avançar na vida com Deus, nos relacionamentos e com as pessoas ao nosso redor. Então é importante porque esse texto nos mostra algumas verdades que nós não podemos nos esquecer. A primeira coisa que ele nos ensina é que Deus tem muito mais coisas para ensinar e mostrar para a gente. O verso de número 11, ele vai falar sobre uma realidade. O autor do texto está dizendo, olha, eu queria ensinar muitas coisas para vocês, mas eu não posso ensinar porque vocês não querem aprender. O termo que ele usa em algumas versões é, vocês são lentos de ouvir. Outras versões vão dizer assim, vocês têm preguiça de aprender. A ideia não é que a pessoa é incapaz de aprender, que a pessoa não pode, que a pessoa tem uma dificuldade, porque ela tem uma dificuldade, ela não consegue. Esse não é o contexto. A ideia do texto é, você não quer aprender. Você escolheu não se desenvolver. Você escolheu não avançar. Você escolheu ficar na preguiça. E por isso, um monte de coisas boas que Deus queria te ensinar e eu quero ensinar para vocês, eu não posso. Esse é o contexto do texto. Por que isso é importante? Porque essa realidade pode acontecer com a gente. Então essa é uma primeira verdade. Deus quer ensinar muita coisa para você. E tem muita coisa boa na vida que Deus quer ensinar, na vida real,
na vida relacional, na vida profissional, na vida mesmo. E que a gente não está querendo aprender. E ao fazer isso, a gente não apenas deixa de crescer, mas a gente deixa de aprender do próprio Deus. Então nós rejeitamos o próprio Deus. E o resultado disso é que nós deixamos de experimentar uma possibilidade de vida melhor. Ao mesmo tempo, isso nos impede de nos qualificarmos e nos prepararmos para os momentos difíceis que virão, porque eles virão, gostemos ou não. Uma terceira verdade que esse texto nos mostra é que existem sim questões complicadas e difíceis de entender e de viver, mas que Deus deseja estar conosco e nos ensinar, e que muitas vezes a gente não se capacita. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, tem umas questões que não são simples. Não são simples nas escrituras, não são simples na família, não são simples na vida. Mas olha, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te ensinar, estou aqui para te guiar, estou aqui para cuidar de você, diz o Senhor. Mas a gente diz, não, obrigado. E ao fazer isso, a gente rejeita a ação poderosa de Deus na nossa vida. E mais do que isso, quando a gente ignora a avançar e progredir, nós deixamos de sermos abençoados. Nós não apenas deixamos de sermos abençoados, nós também deixamos de abençoar. O verso de número 12, ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer, olha, vocês já deviam ser mestres. Pelo tempo que vocês têm de vida com Deus, pelo tempo que vocês têm de vida e idade mesmo, já era para você ser mestre, já era para você estar sendo exemplo, já era para você estar ensinando, já era para você estar guiando, já era para você estar cuidando. Mas a gente tem que ensinar tudo de novo, os rudimentos básicos, ou seja, você deixa de fazer parte da solução e se torna parte do problema com a sua imaturidade. Eu me torno parte do problema quando eu escolho não crescer. Isso é uma realidade muito triste que a gente não pode ignorar. Pense a quantidade de pessoas adultas na casa dos seus 40, 50, 60 anos de idade que às vezes agem como adolescentes. E ao invés de serem instrumentos de bênção para suas famílias, eles geram dor de cabeça para suas famílias. Pense, por exemplo, em alguém que poderia abençoar a sua igreja, mas muitas vezes está sempre envolvido em confusão. A Bíblia tem um nome para isso: imaturidade. E não apenas imaturidade, você tem desperdício da vida. É vida e talento desperdiçado, é autossabotagem. Quando você escolhe não crescer, não avançar, não progredir na palavra de Deus, quando você escolhe viver enrolando, quando você escolhe viver nesse, tá bom, você se autossabota, você se autodestrói, você se autoprejudica, você se morre. Melhor, você se automata. É um suicídio existencial de longo prazo. Por quê? Porque o tempo que você e eu poderíamos estar avançando, a gente tem que rever questões que já podiam ser resolvidas. Problemas novos que a gente tem que lidar, a gente não consegue lidar porque a gente ainda está resolvendo os problemas antigos. Situações e dificuldades que nós precisávamos ter que lidar e rever num contexto diferente, nós temos que ficar lembrando sempre as mesmas questões. É potencial desperdiçado, é vida desperdiçada, é menos capacidade para crescer, é menos tempo para desenvolver, é menos potencial que não vai ser usado. E você perde bênçãos e experiências com Deus, porque o texto está dizendo, olha, eu queria ensinar muita coisa boa para vocês, mas não vai poder. Então são bênçãos que são desperdiçadas. A gente perde a oportunidade de sermos abençoados e de abençoar outras pessoas. Tudo fruto da imaturidade. Tem um texto muito bom, importante, que fala sobre isso, é 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo dizendo, olha, tinha muito mais coisa que eu queria ensinar para vocês, mas eu não posso, porque vocês são imaturos. Tinha muito mais revelação de Deus que eu queria mostrar para vocês, mas eu não posso. E ele também fala o seguinte, olha,
Eu tinha muito mais coisa para avançar aqui na igreja de Corinto, mas eu não posso porque vocês não deixam. Então a sua imaturidade prejudica não apenas você, prejudica a sua mulher, prejudica o seu marido, prejudica os seus filhos, prejudica o seu pai, prejudica a sua mãe, prejudica a sua igreja, prejudica o mundo. Porque você escolheu não servir ao Senhor, porque você escolheu ficar enrolando. Isso é um desafio para você e para mim, porque eu também tenho essa tentação. Um adulto que trabalha tem essa tentação. Um jovem, um adolescente tem essa tentação. Então, e isso é importante, você precisa fazer algumas perguntas para você. Como é que você tem evoluído diante de Deus? Você tem crescido diante de Deus, no conhecimento de Deus, na vida com Deus, na relação com Deus? Você sente falta da presença e da palavra de Deus ou isso não faz diferença para você? As oportunidades de ensino que a sua igreja tem lhe ofertado, você tem aproveitado ou você não leva isso em consideração? Se você olha os seus padrões de comportamento, de pecados, de maus hábitos, esses padrões têm diminuído ou você continua preso aos mesmos pecados, aos mesmos maus hábitos, aos mesmos problemas há décadas? Considerando os problemas que você tem passado, quantos deles são resultado de não tomada de decisão? Porque veja, problemas e dores, eles acontecem nas nossas vidas, mas alguns são porque a gente não usou, não trabalhou, não desenvolveu. Qual a percepção de responsabilidade que você tem dos seus problemas? Porque veja, alguns problemas eles são jogados em cima da gente, mas alguns a gente mesmo cria. Você tem percebido a diferença de um e de outro? Você está mais consciente dos seus erros, dos seus pecados, das suas fraquezas, das suas limitações? Quando você recebe algum tipo de correção, quando você recebe algum tipo de alerta, quando você recebe algum tipo de orientação, como é que tem sido? Você aceita? Você reflete? Você analisa? Você pensa no assunto ou você simplesmente ignora? Quando você é confrontado com o seu erro, você é alguém que consegue olhar para o seu erro e dizer, é verdade, eu estou fazendo isso. Ou você é daquele tipo de pessoa que diz assim, mas fulano faz pior. Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas ao longo do tempo? Essas são algumas perguntas que são marcadoras se você tem ou não crescido. E Deus deseja que você avance. E Deus vai cobrar você pela sua falta de avanço, se você tinha o potencial de fazer e não fez. Então, como é que a gente entra num caminho de crescimento novamente? Como é que a gente avança? Como é que a gente chega na realidade? Como é que a gente observa a nossa realidade e muda? Algumas questões que o texto nos mostra. A primeira coisa é importante que a gente reflita hoje, agora, aqui, nesse momento, qual é o seu estado de maturidade diante de Deus, diante da vida, diante da sua família, diante da realidade. Veja, meus irmãos, veja, meus amigos, a gente é muito bom em se auto-sabotar. Eu sou muito bom em me auto-enganar. Mas no fim das contas, se a gente não observar a nossa realidade e ver como nós estamos, nós não vamos para frente. Nós precisamos olhar a vida como nós estamos verdadeiramente. Reflita, como é que tem estado a sua vida? Como é que tem sido o seu conhecimento bíblico? Como é que tem sido a sua maturidade cristã? Você tem aumentado? Você não tem aumentado? Porque se você não quiser crescer, a gente pode fazer tudo por você. Você não vai crescer. O melhor pregador, a melhor aula, o melhor pastor, a melhor igreja, os melhores recursos, as melhores pessoas, você não vai crescer, porque você não vai querer crescer. Por outro lado, se você é alguém que deseja avançar, mesmo que você não tenha as melhores circunstâncias, você irá avançar. Talvez você não possa avançar como você gostaria, mas você vai avançar. A pergunta é, você quer avançar? Como é que tem sido o seu estado? Esse é o primeiro ponto. Você precisa refletir. E você precisa decidir se você quer mesmo mudar ou não a situação. Porque, veja, você precisa decidir se você quer mudar ou não. A realidade nem todo mundo quer mudar. Nem todo mundo quer avançar. O que muitas vezes as pessoas querem é não arcar com as consequências das suas más decisões.
O que muitas vezes as pessoas querem é fazer um monte de besteira e não sentarem no banquete das consequências das suas más decisões e escolhas. A pessoa quer ser imatura, mas ela não quer assumir as consequências da imaturidade dela. Às vezes, ela apenas reconhece as coisas não porque ela de fato deseja mudar, mas porque ela não quer a dor e o sofrimento decorrente das más escolhas. Então você precisa decidir se você quer ou não. Veja, você é um adulto. Você é uma pessoa madura. Você é uma pessoa que toma decisões. Você precisa tomar essa decisão. Nós pedimos a Deus que você escolha viver da melhor forma possível, honrando a Deus, para o seu bem, para a glória de Deus, para o bem das pessoas ao seu redor. Mas você pode escolher não fazer isso. No fim das contas, quem vai sofrer é você e as pessoas que amam você. Então, primeiro, reflita seu estado. Segundo, decida. Você quer mudar? E aí, decida crescer em Deus. O texto nos ajuda com isso. Verso 14, ele vai dizer, olha, como é que você cresce em Deus? Você cresce em Deus pela palavra. Pela prática da palavra. Pelo discernir da palavra. Para fazer o bem e para fazer o que é correto ou o que não é correto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar que nós devemos fazer o que nós já sabemos. Porque às vezes a gente quer o fantástico, mas a gente não faz o básico. A gente quer discutir os grandes temas do mundo moderno e contemporâneo e a gente não sabe a diferença de justificação e santificação. A gente quer falar dos grandes temas universais e dos grandes acontecimentos da realidade. Mas a gente não sabe por que precisa orar e ler Bíblia. Então, obedeça naquilo que você já sabe que é para fazer. Segundo, se envolva nas atividades de ensino da igreja. Queira crescer. Queira se desenvolver. Nossa geração ela tem um privilégio que nenhuma outra geração teve. O acesso a um conhecimento de enorme capacidade. Você, nessa geração, tem mais conhecimento do que todos os cristãos tiveram ao longo dos 20 séculos. Em termos de livros, em termos de pastores, em termos de igrejas, de pregações, de sermões e de obtenção dessa informação de forma gratuita. E se você tem um conhecimento de uma língua estrangeira como inglês, então o seu mundo abre de forma espetacular. O ponto é, não adianta ter esse monte de conhecimento se você não lê a sua Bíblia e ora. Se você não vem para as oportunidades de ensino da sua igreja. Se você não vê os vídeos de ensino bíblico da sua igreja. Ah, mas eu não gosto, acho aqui muito chato. Ok, cresça, tem outros canais. Você tem outros irmãos e irmãs que servem ao Senhor. Nosso objetivo é que você cresça. Tem o Jesus Cop, tem o pastor Hernandes Dias Lopes, tem o Luciano Subirá, tem o The Bible Project, você tem uma série de bons canais que dão muito conteúdo bíblico sólido. O ponto é, você não irá crescer se você não acessar esses conteúdos. E persevere na jornada de crescimento, porque crescimento é um trabalho de longo prazo. Você leu um sermão, você estudou, você leu a Bíblia, é um conhecimento que se junta a outro, e o tempo Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai atuando, e quando você vê a ação de Deus na sua vida e na vida da sua família. Mas se você não persevera, você não percebe o crescimento e não cresce. E aí acontece uma coisa muito triste. Você só envelhece, mas você não amadurece. Você fica mais velho, mas você não fica mais sábio. Você fica mais idoso, por assim dizer, mas essa idade não se reflete na maturidade, em melhores decisões e numa vida mais próxima de Deus. A verdade é que você, especialmente se você é um cristão, você pode estar numa igreja e escolher enrolar. Você vem mais ou menos na igreja, você não vem na escola bíblica, escola de formação ou qualquer ambiente de ensino que a sua igreja propõe. Você pode escolher não participar, ter vida devocional, orar, ler Bíblia.
Mas se você for um desses cristãos que vê o WhatsApp, essas coisas, você vai enrolar muito bem. Enrolar, entendeu? Então, assim, você não sabe sobre o assunto, mas aí você fala, entra num discurso conservador, um discurso progressista, tanto faz, e aí você enrola. Você usa clichês, você usa as mesmas frases batidas, tipo, a oração é a chave da vitória, sabe? Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, essas coisas assim. E você fica nesse mundo dos jargões e dos clichês, você vai enrolar. E outros cristãos igualmente enroladores vão achar isso muito bacana. Mas você sabe que você não está crescendo com Deus. Você sabe que você não tem vida real com Deus. Você sabe que você não tem vida devocional com Deus. Você sabe que você só frequenta o culto e não lê a Bíblia durante a semana. Você sabe que você está escolhendo não avançar diante de Deus. E isso vai cobrar um preço na sua vida. Porque não tem como você crescer com Deus se você não quer crescer com Deus. A sua imaturidade e a minha imaturidade vão ser refletidos nas brigas do seu casamento, na forma como você cria os seus filhos, na forma como você lida com as suas finanças, na forma como você lida com as questões da igreja, na forma como você administra as suas emoções. Você vai estar escolhendo uma vida pior do que poderia ter, porque você escolheu não crescer. Esse desafio não é só seu, esse desafio é meu também. Porque você e eu podemos estar numa igreja e só enrolar. A gente vai para o sermão e não presta atenção no sermão, fica no Instagram. A gente não vem nas aulas. A gente escolhe não crescer. E sim, tem gente que vai achar isso muito legal. Alguns irmãos mais espertos vão perceber que você é só um enrolador. Mas você não liga muito para eles. Mas a questão não é essa. A questão é que Deus sabe que você não tem uma vida com Ele. E não apenas Ele não sabe, mas você sabe que você podia ter uma vida muito melhor e não está tendo, porque você escolheu não ter. Então eu apelo para você hoje, com muita seriedade, com o coração pedindo ao Senhor que você lembre disso. Escolha crescer e ter uma vida de maturidade com o Senhor. Vai ser bom para você, vai ser bom para sua família, vai ser bom para sua igreja, vai ser bom para todo mundo. E principalmente, você vai ter uma vida mais próxima do Senhor, mais plena, com mais capacidade de resistir às dificuldades e de avançar apesar das circunstâncias. Que Deus abençoe você, que você saiba escolher um caminho da maturidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que Deus lhe ajude a tomar a decisão da maturidade e de ir em frente, perseverando nesse caminho da sabedoria. Deus te abençoe. Deus te guarde.